Boa noite a todos, eu sou a psicóloga Mirna Guilherme Ancelotti e vim falar sobre o curso de psicanálise. Vou falar hoje sobre introdução à psicanálise e fundamentos psicanalíticos. Então eu começo falando sobre o sujeito não é o eu. Ao utilizarmos o termo sujeito, nos referimos ao sujeito da psicanálise. Trata-se de um sujeito dividido, o ser falante marcado pela falta. Esse é o sujeito que se opõe à ideia de um indivíduo psicológico, detentor de uma ou mais personalidades, que sinteticamente se organiza em uma entidade mental denominada eu. Desse modo, devemos entender que o sujeito da psicanálise é o sujeito do inconsciente. Ao passo que a tentativa de montagem desse objeto mental chamamos eu e se dá na consciência. Freud percebe que o eu não é desenvolvido desde o nascimento. Ele se desenvolverá. O que temos desde o início, então, são as pulsões, que eu já falei nas outras aulas, inclusive. Para o recém-nascido, não há consciência egóica, nem sequer percepção de uma unidade corpórea, quanto mais uma consciência moral. A forma como atuam as pulsões desde o início da existência de um ser humano, Freud chamou de autoerotismo. As pulsões autoeróticas designam um estágio anárquico e, por isso, caótico da vida pulsional do bebê. Há estimulações diversas que acometem toda a superfície do corpo e que privilegiam certas zonas erógenas, como a boca, o ânus e os genitais. Aos poucos, ocorre então o estabelecimento de uma imagem corpórea unificada. Elege-se a própria imagem como objeto a ser investido pelas pulsões. O eu se torna assim o primeiro objeto de investimento da criança. As pulsões autoeróticas, que coexistem de um modo anárquico e sem um objeto específico, se reúnem numa unidade e dirigem-se para um objeto, o eu. Assim instala-se o que Freud chama de narcisismo primário, momento em que o eu será investido pela pulsão, assim como um objeto externo. Então, narcisismo primário, narcisismo secundário. Autoerógena do bebê, zonas erógenas, então é um corpo despedaçado de zonas erógenas. Narcisismo primário, onde o eu é o objeto de prazer. O narcisismo secundário, existe uma eleição de um objeto externo de prazer já. Formação imaginária e simbólica do eu, então. Formação imaginária do eu quer dizer que, uma vez internalizadas as várias imagens, elas fundem-se, digamos assim, em uma imagem global, imensa, que a criança vem a considerar como seu eu. Já a formação simbólica do eu, em geral, é uma cristalização das imagens que permite um sentido ao eu. Sentido, tem que ter um sentido coerente. E uma grande parte da nossa tentativa de compreender o mundo ao nosso redor, já tem um olhar do mundo ao redor, envolve a justaposição do que vemos e ouvimos com a autoimagem já internalizada. O eu é sempre falso.
tanto como espelho, narcisismo primário, como na linguagem, narcisismo secundário. As imagens do espelho, que é no narcisismo primário, as imagens refletidas no espelho, elas são invertidas, direita e esquerda. Então, é difícil cortar o cabelo olhando para o espelho. Já na linguagem, que é o narcisismo secundário, que começa a linguagem, eu projeto o meu objeto de prazer para fora, começo a ter um olhar para fora, toda a comunicação também está sujeita a mal-entendidos. A abelha se comunica sem mal-entendidos. O homem não. Bom, a partir desse fato no narcisismo, não podemos deixar de falar então em Édipo. Um único pensamento de valor genérico revelou-se a Freud. Verificou então Freud? Também, no seu caso, que a paixão pela mãe e o ciúme do pai, considerou isso, o seu caso, a paixão pela mãe e o ciúme do pai, isso como um evento universal do início da infância. As relações do filho com sua mãe são para Freud, para ele, fonte contínua de excitação e satisfação sexual, a qual se intensifica quanto mais ela lhe der provas de sentimentos que derivam de uma própria vida sexual. Por exemplo, beijá-lo, niná-lo, considerá-lo substituto de um objeto sexual completo. Seria provável que uma mãe ficasse bastante surpresa se lhe dissessem que assim ela desperta com suas ternuras a pulsão sexual do filho. Ela acha que seus gestos demonstram um amor assexual e puro, em que a sexualidade não desempenha papel algum, uma vez que ela evita excitar os órgãos sexuais do seu filho. Mas a pulsão sexual, como sabemos, não é despertada apenas pela excitação da zona genital. A ternura também pode ser muito excitante. Sabemos, então, como as crianças reagem às suas primeiras impressões da ausência de um pênis. Rejeitam o fato e acreditam que elas realmente, ainda assim, veem um pênis. A falta do pênis é vista como resultado de uma castração. Isso é muito importante. Então, na menina, a falta de pênis. Resultado de uma castração. A criança se defronta com a tarefa de chegar a um acordo com a castração em relação a si própria. Bom, ou o pênis ainda é pequeno demais, ainda está para crescer, ou o pênis já esteve lá e foi retirado. Então, ela se arruma uma forma de justificar essa falta. Entramos então no desenvolvimento sexual infantil, fase oral, fase anal, fase fálica. Oral, sujeito-objeto, relação, sujeito-mãe, sujeito-prazer. Fase anal, passivo, em que ele é passivo ou é ativo nos seus relacionamentos internos de amor. Fase fálica, ter ou não ter a castração. Já na fase genital, é a maturidade, Então, o que é a maturidade no feminino? O objeto é passivo e não ter. No masculino, o sujeito é ativo de ter. Então, nós podemos centralizar tudo no ter do poder, do falo, do pênis. Os 3 acordos possíveis para com a castração, ou seja, não ter pênis. Tudo é negação, mas as 3 negações, a primeira negação é o recalque, a segunda, a negação, e a terceira, a rejeição. O recalque, ela provém de uma estrutura neurótica.
A negação provém de uma estrutura perversa e a rejeição de uma estrutura psicótica. O complexo de Édipo no menino. A fase pré-genital é bissexual. A fase fálica é a descoberta da diferença anatômica entre os sexos, fantasias com a mãe e manipulação do órgão. Aí nós encontramos a ameaça da castração que gera angústia no menino, angústia de castração, porque ele tem o pênis. Então, existe a fantasia de ser castrado, como a mãe não tem esse pênis. Aquele que priva a criança da realização de seu desejo é aquele que transgride a regra. A percepção da mãe castrada produz essa angústia. Em um primeiro momento, a criança sempre, a criança irá negar a castração da mãe, sempre. Já a persistência desse estado levará o sujeito à homossexualidade. A criança não abandona o complexo de Édipo para preservar seu órgão, medo da castração, medo de perder o órgão. A mãe permanece sendo seu objeto de amor, se ele permanece nessa castração, mas somente na medida em que a mãe, possui o pênis. Então, mãe com pênis. Para essa fantasia que não quer ser castrada, não quer tirar esse poder da mãe. Aí ocorre a identificação, o processo de identificação. A criança, em desenvolvimento, na sua fase, existe uma destituição dos pais do lugar de objeto. Então, a criança não pode ter os pais como objeto sexual. Ela se identifica com eles e passa a desejar, não a desejá-los como objeto, mas a desejar ser como eles. A criança começa a introjetar a lei da proibição do incesto e então adquire valores morais e ideais proeminentes dos pais. Ela passa a viver os sonhos e as frustrações paternas. Ou seja, o ideal viril para o menino. O supereu é inaugurado como uma instância psíquica propagadora do complexo de castração. Então, mãe sem pênis, castração, identificação com pai. Pai com pênis, poder. Então, supereu. A identificação com o pai sobrepuja todas as outras identificações, pois ele descobre que ele tem o pênis e o pai também tem esse pênis, dando ao sujeito a condição de reprimir, durante a vida adulta, o conteúdo pulsional que se encontra no inconsciente. A castração conduz o menino à saída do Édipo, ou seja, quando ele percebe que a mãe não possui o pênis e aceita esse poder não da mãe, primeiro objeto de amor, e vai transferindo esse poder, ele sai desse complexo de Édipo. Caso isso não aconteça, é uma tendência ao homossexualismo. O complexo de Édipo na menina. Na fase pré-genital, ela também é bissexual. Na fase pré-edipiana, a menina ama a mãe e deve abandoná-la como objeto sexual e passar para o pai a fim de que a fase edipiana se instaure. Já na fase fálica, então, o poder está com o pai. O amor, o objeto de amor, é o pai, fase edipiana. Entra na fase fálica. Então, ela descobre a diferença anatômica entre os sexos. A menina, então, abandona a mãe como objeto sexual devido à decepção desta ser como ela, castrada, sem o pênis, sem o poder.
como vimos neste ponto, é comum a criança negar a castração, porém a persistência desta negação de castração, pode gerar na menina também a homossexualidade. A menina não vive a angústia da castração como o menino, que fantasia perder esse pênis, ou, poxa, se a mãe não tem, esse pênis pode ser cortado, é uma angústia. A menina, ela sofre devido à inveja de não ter esse pênis, esse poder. A menina, então, direciona seu amor de objeto para o pai e dá início ao complexo de Édipo. Em seguida, observamos a dessexualização deste através de uma identificação com o pai. Uma vez que o pai não irá dar à menina o objeto invejado, né? O poder. Ela desliza, então, para o desejo de gerar uma criança desse pai. Ao ser negada, então, logicamente, ela o abandona como objeto sexual, perpassando por todas essas fases, né? Então, existe a instauração do supereu e dos ideais morais e civilizatórios. Na menina, o ideal é o virginal. Então, aqui, nós temos a sexualização dos pais, né? O primeiro objeto de amor, a mãe, o peito, o carinho, as zonas erógenas, né? E perpassando pelas fases das fantasias de prazer, tudo voltado para o falo, o pênis. Existe a angústia do menino e o sofrimento da menina, a renúncia aos pais enquanto objetos sexuais, supereu, né? Saindo disso e incorporando os pais como objeto, então, de identificação. Aí existe a identidade sexual, que é o fruto do Édipo, né? É o fruto do complexo de Édipo, é o nascimento, é o sair desse processo angustiante, dessas fases. A reativação do Édipo na puberdade, por exemplo, gera pudor excessivo no jovem, intransigência e revolta. A reativação desse Édipo na idade adulta do homem ou da mulher gera neurose comum e mórbida. No tratamento analítico, neurose de transferência. O complexo de Édipo em Lacan, então. O Édipo em Lacan é a descrição de uma estrutura intersubjetiva. O Édipo lacaniano é a descrição de uma estrutura e dos efeitos de representação que essa estrutura produz nos que a integram. Estrutura: pai, mãe, criança, falo, elemento que apareceu nessa estrutura, o falo. O falo e a falta. Na estrutura edipiana de Lacan, há um elemento que circula entre os demais, dando a cada um seu valor e função. Este elemento é o falo, que Lacan irá definir como um significante de falta. Vou repetir. Este elemento é o falo, que Lacan irá definir como significante de falta, da falta. O falo é o significante da falta. Ou seja, a falta, como entendida pela filosofia, não pode se desvencilhar do ser humano. O homem é um ser da falta, ou como prefere Lacan, é um falta a ser. Ao longo da constituição subjetiva, há uma maneira pela qual a falta é inscrita psiquicamente. Dos objetos
ameaçados, o único a permanecer para alguns e ser perdido para outros é o pênis. É, portanto, a possibilidade de ausência-presença do pênis que abre um espaço para a inscrição da falta, pelo significante que denominamos falo. Então, o significante é a imagem acústica de aspecto material, algo projetado, capaz de ser percebida pelos órgãos sensoriais. Por exemplo, uma palavra, um cheiro, um olhar, uma expressão, um fonema, uma fotografia. O significante será sempre responsável por promover a inscrição de um significado. No entanto, cada vez que um significante ganha um significado, nos deparamos com a impossibilidade dessa operação se efetuar totalmente, ser satisfeita totalmente. O significado nunca consegue abranger toda a realidade veiculada pelo significante. Por essa razão, todo significante inscreve a falta. Um significante nunca ganhará um significado totalmente fiel à realidade que transporta. Sempre haverá uma falta. Notadamente, a experiência humana com o sexo será sempre marcada por uma subjetivação problemática da diferença anatômica do sexo. O ser falante nunca encontrará um significado final para o significante fálico. Haverá sempre a falta. O falo é, então, o que aparece como o que está em lugar de falta. Ao mesmo tempo que o significante é incapaz de encontrar um significado absoluto na realidade. Ele nos permite, então, a ilusão de que um certo significado temporário para o falo, para o significante, resolveria definitivamente o problema da falta. Os 3 tempos de Édipo. Lacan aqui irá nos ensinar que o complexo de Édipo pode ser apreendido a partir da noção de estrutura, como eu disse lá no começo. Ou seja, os elementos que compõem um núcleo familiar, de cujas relações a criança extrai, levando em consideração o que a constitui e a função que cada um deles exercem. Assim, ao invés de nos preocuparmos com as características e os aspectos fenomenológicos que perpassam uma família e seus membros, entendemos que o mais importante está em saber determinar se há ou não a operação de uma determinada função. Função paterna, função materna e função fálica. Os 3 tempos de Édipo. Tais funções podem ou não se operacionalizar ao longo de um processo que denominamos Édipos. Somente tendo passado por esse processo é que podemos afirmar que um sujeito se constitui como tal. Lacan divide esse processo em 3 tempos lógicos. É lógico, em contraponto ao tempo cronológico que obedece a uma programação sequencial de desenvolvimento. O tempo lógico, por sua vez, ocorre no nível da estrutura de cada família, de cada pessoa, e por isso escapa aos limites da temporalidade compartilhada, igual para todos, mesmo padrão. O primeiro tempo de Édipo é a função materna. É a mãe que proporciona à criança a ilusão da existência de um corpo retificado e unitário. A criança não nasce com a percepção de seu próprio corpo como uma unidade. Isso precisa ser conquistado a partir da observação
comparativa do próprio corpo com o corpo da mãe, que proporciona à criança a antecipação de um corpo unificado. A esse processo, Lacan dá um nome de estádio do espelho. A mãe é o outro. Isso significa que da relação com a mãe, a criança extrai também os significados que irão compor seu eu. É a mãe quem introduz a criança no campo da linguagem, dando significado e sentido a cada expressão. Nesse ponto, a criança é o falo da mãe, ou seja, é justamente aquilo que lhe falta. A criança identifica-se com aquilo que é suposto faltar à mãe e permanece alienada, então, à dialética de ser ou não ser o falo materno. O segundo tempo do Édipo. Pela primeira vez, então, logo após o estágio da mãe, a criança irá se defrontar com a presença do pai, com aquele ao qual se endereça o desejo da mãe. Portanto, se o pai passa a ocupar esse lugar de desejo materno, a criança passa a não mais ter a certeza de sê-lo. A presença paterna irá interditar a relação plena, antes existente entre mãe e criança. A presença paterna também irá incidir tanto sobre a mãe quanto sobre a criança. Na medida em que permite à criança a experiência de sua ausência-presença, dando-a a entender que seu objeto de desejo não se reduz à criança como falo, o terceiro termo entra em cena. Aquilo que a mãe deseja em detrimento da criança. A criança atribui a imagem ao pai, falo, poder, tudo aquilo que ela acredita precisar ser para obter o desejo da mãe, então. Assim, o pai se torna ao mesmo tempo um rival e também alvo de identificações. O terceiro tempo de Édipo. Aqui temos a passagem do pai como sendo o falo para o pai, como tendo o falo. Então, no segundo tempo, ele está sendo o falo, ele se identifica com isso. No terceiro tempo, ele é o falo, como ter o falo. O que permite à criança entrar na dialética de ter ou não ter. Quero me identificar com um pai que tem ou com uma mãe que não tem. Com isso, podemos finalmente compreender a função paterna. O pai é uma metáfora e tem a função de elevar o desejo da mãe à categoria de significante. É assim, pela operação de metáfora paterna, que o falo se torna um significante da falta, sendo que qualquer significado que lhe poderá ser atribuído terá como referência o significante mestre, é o pai, né? O nome do pai. Instaura-se a presença da ausência, que pode ser entendida como a noção simbólica da existência de algo que não se observa na realidade. O pai tem a função de unir o desejo à lei, às regras. Ele finalmente separa a criança do acoplamento com a onipotência materna. Essa relação alienada ao desejo do outro passa a ser regulada pela lei paterna, pelas regras paternas, o qual o próprio pai também está submetido. E assim terminamos Édipo, tentando de sintetizar e deixar claro todo esse processo e essas simbologias.
E entramos em histeria. Como falar de psicanálise sem falar de histeria, né? Então, eu trouxe um texto bem esclarecedor e bem interessante, que com certeza vai deixar claro para vocês o que é a histeria. Para que um médico possa tentar definir a histeria, é preciso que ele se desprenda do contexto de seu saber, que ele se distancie e que forje novas ferramentas para abordar aquilo que ela não é, que a histeria não é, ou seja, uma doença como as outras. Os médicos, em geral, apresentam duas atitudes em relação ao problema, a histeria. Não são doentes de verdade, são doentes que não têm nada, ou a histeria é uma doença como qualquer outra. Atualmente, tanto para a psiquiatria como para a psicologia moderna, o conceito de histeria é anacrônico, conceitos e ideais de outros tempos. Na realidade, este quadro foi fracionado, dividido em vários outros males. Da histeria, passou-se a se dividir para depressão, angústia, conversão, transtornos somatoformos, transtornos até alimentícios. Neles não se reconhece uma unidade. Tratam-se de um conjunto de sintomas para os quais há um medicamento específico segundo o sintoma predominante. Os manuais de psiquiatria não veem mais a histeria com a força diagnóstica que ela tinha até o final dos anos 80. É como se a histeria estivesse sempre desafiando o saber estabelecido. O próprio termo histeria escapa ao âmbito da medicina e é de uso popular. Na verdade, a histeria do cotidiano não corresponde à histeria doença. O que nos leva à constatação de que o médico só conhece, ou melhor, só encontra histerias fracassadas, histerias doentes, pessoas com histerias que já estão doentes. O que nos indica que talvez existam histerias bem-sucedidas. Ou, pelo menos, histerias que escapam à medicina. Na realidade, se não há sintomas na esfera sexual do tipo conversivo ou estados depressivos, esses pacientes não vão ao psiquiatra, já que uma personalidade histérica pura, sem descompensações sintomáticas, não é mais que uma das possibilidades estruturais normais, junto à personalidade obsessiva sem obsessões e a fóbica sem fobias ou angústias. Sabe-se que as pessoas com esse tipo de estrutura de personalidade não costumam ser rotuladas como histéricas pela sociedade. No máximo, serão taxadas como sedutoras ou coquetes. A histeria sempre existiu. Acompanha o homem desde sua humanização. Ela surge com a constituição do inconsciente, que é paralela à instituição da civilização, entendida aqui como um conjunto de regras regidas por uma ética e por uma série de codificações que permitem ao ser afastar-se cada vez mais da natureza, de suas raízes biológicas, para ingressar no mundo simbólico do humano. Descrições de quadros de histerias são encontrados em documentos que datam de 4.000 anos e descrevem vários sintomas encontrados em mulheres que iam desde clinofilia, termo que designa a persistência do paciente no leito por vários dias ou meses, sem que haja uma causa orgânica que justifique, passando por dores em diversos órgãos até a impossibilidade de abrir a boca. Todos esses distúrbios eram remetidos a uma única causa, o útero. Este órgão, acometido de inanição,
deslocar-se-ia através do corpo feminino, prejudicando o funcionamento dos diversos órgãos. O tratamento consistia em fazer o útero retornar ao seu local de origem, mediante a inalação de substâncias fétidas que o fariam descer, ou fumigações vaginais perfumadas que o atrairiam para baixo. Outro documento escrito por volta de 1500 a.C. contém um capítulo sobre as doenças da mulher que retoma todas as indicações terapêuticas ditas anteriormente, mas acrescenta às fumigações vaginais um ibis de cera do deus Tote, um dos mais poderosos do panteão egípcio, uma divindade especificamente masculina. 400 anos antes de Cristo, Platão, que havia passado algum tempo no Egito, diz: também nas mulheres e pelas mesmas razões, a chamada matriz ou útero é um animal que vive nelas com o desejo de fazer filhos. Quando fica muito tempo estéril, após o período da puberdade, tem dificuldade em suportá-lo. Indigna-se, erra por todo o corpo, bloqueia os condutos do hálito, impede a respiração, causa mal-estar externo e ocasiona doenças de todas as espécies. Platão dividiu o corpo humano em 3 partes, segundo as almas que as ocupavam. A alma imortal localizava-se no cérebro. A alma viril localizava-se no tórax. A alma animal nas vísceras. Quanto mais se afastava do cérebro e da alma imortal, mais se perdia a qualidade. No estágio mais baixo, no baixo ventre, estava localizada a animalidade pura. Como os animais, o útero não possuía alma e, portanto, não estava submetido ao controle destas. Platão não considerava a mulher como um ser igual ao homem, acreditava que ela era o produto de uma metempsicose de transformação de homens fracos em mulheres. Segundo ele, entre os homens que tinham sido criados, todos os que se mostravam covardes e passaram a vida a fazer o mal, foram provavelmente transformados em mulheres na segunda encarnação. De acordo com Hipócrates, a sufocação da matriz, útero, ocorria sobretudo em mulheres que estavam em abstinência sexual e naquelas de maior idade. Em termos fisiológicos, era assim que o processo era descrito. Naquelas mulheres, os espaços encontravam-se mais vazios. O útero ressecado e mais leve deslocava-se em direção aos vários órgãos. Quando eles se lançavam sobre o fígado, causavam uma sufocação súbita que interceptava a via respiratória localizada no ventre. Nestas ocasiões, os olhos se reviravam, a mulher tornava-se fria e lívida, cerrava os dentes, salivava abundantemente e assemelhava-se aos epiléticos em crise. O prognóstico era bom e o ataque sobrevinha em plena saúde. O útero também podia lançar-se sobre outros órgãos, como o coração e a vesícula. A sintomatologia era variada, como vômitos, afonia, dores de cabeça, esfriamento das pernas. O tratamento consistia em fazer o órgão retornar ao seu lugar próprio e os remédios eram inalação e fumigações de preparados eróticos. Por exemplo, um bom remédio era a aspiração do vapor produzido pelo cozimento de lentilhas, temperadas com vinagre,
sal e bastante orégano. Nos casos mais graves, onde a doente perdia a voz e cerrava os dentes, introduzia-se em sua vagina um pessário, aparelho de forma circular de borracha, usado para remediar a queda do útero. Embebido em substâncias perfumadas até que o útero voltasse ao seu lugar. O tratamento preventivo era simples. Para jovens solteiras, o tratamento era o casamento indicado. Para as casadas, o tratamento indicado era o coito, a fim de umedecer e reter a matriz em seu lugar. Para as viúvas, o tratamento era a gravidez. No primeiro século da era cristã, um médico latino, Celso, escreve que nas mulheres este órgão é sujeito a uma doença violenta. Às vezes, as doenças perdem o conhecimento e caem no chão. As doentes, perdem o conhecimento, ficam inconscientes e caem no chão, como na epilepsia. A diferença é que aqui não se verificam as convulsões, apenas um entorpecimento profundo. Areteu, da Capadócia, chegou a Roma também no primeiro século depois de Cristo e escreveu vários tratados médicos. Entre estes, destaca-se o Tratado dos Sintomas, das causas e da cura das doenças agudas e crônicas. Assim, na epilepsia, a crise, doença aguda, se diferencia do estado mental do epilético, doença crônica. A histeria é incluída entre as doenças agudas. Areteu fala, ainda, de uma histeria masculina. Um dos recursos utilizados para a histeria era a fricção do rosto e a provocação de dor, puxando os cabelos da enferma. Os múrias, antigo povo indígena, tinham uma lenda que durante a noite as vaginas dentadas das mulheres abandonariam seus corpos para ir roer as colheitas. Bom, qual a relação entre essa lenda e os textos da antiguidade clássica aqui que eu estou falando? Todos eles dizem a mesma coisa, que os órgãos femininos são dignos de temor. E isto é uma fantasia masculina. Essa última constatação nos leva a pensar que tais fantasias traduzem o medo e o rancor dos homens frente à histeria, em particular, para melhor dissimular estes mesmos ressentimentos em relação à mulher em geral. No final da Idade Média, em plena era da Aquisição, as histéricas, essas bruxas horripilantes que curavam com poções mágicas, copulavam e faziam pactos com o demônio, deixavam-se possuir por este, encontravam em transe e como castigo, então, elas eram condenadas a fogueiras. Imagina. Curiosamente, a mesma Inquisição que perseguiu as histéricas, perseguiu também os judeus, por seguidores que eram de uma religião distinta ao cristianismo. Naquela época, todos os tipos de desgraça, desde colheitas ruins até epidemias, eram atribuídas às feiticeiras e aos judeus. No final do século XIII, 100.000 judeus foram massacrados. Mas a perseguição às feiticeiras ainda era esporádica. Sua vez chegou no final do século XV, com o Papa Inocêncio VIII, que declarou aberta a temporada de caça às bruxas, a tão conhecida temporada de caça às bruxas. Os monges dominicanos escreveram então que a crença na existência
alguns seres chamados bruxas é uma parte tão essencial da fé católica que sustentar teimosamente a opinião contrária tem um claro odor de heresia. Não sabiam, judeu e histéricas, que ao final do século XIX firmariam um pacto para finalmente desvelar os mistérios tão singular do quadro psicopatológico. E aí então, neste momento, podemos falar do judeu Sigmund Freud e suas pacientes histéricas, que juntos inventaram a ciência do inconsciente, ou seja, aí entra a psicanálise. Os sintomas, expressão da neurose histérica, em termos históricos, valeria a pena falar das crises descritas por Charcot. Ali elas se caracterizavam por aura, né? Então a crise de histeria, para Charcot, se caracteriza primeiro em aura, era uma dor ovariana que poderia anunciar o início da crise. O ataque propriamente dito, com gritos, palidez, perda de conhecimento, queda seguida de rigidez muscular, fase epileptoide. A fase crônica, que é a convulsão propriamente dita, onde segundo Charcot, tudo era histérico, caracterizava-se pelos grandes momentos, contorções, atitudes passionais. A quarta fase de resolução, marcada por soluços, choros e risos. No seio deste quadro rígido, muita coisa ocorria. Um drama pessoal era representado. Este conteúdo emocional faltava nas crises crises epiléticas. Então, era isso que diferenciava as histéricas das epiléticas. Né? A quarta fase, a fase da resolução, o choro, o riso, o drama. Ao final das crises, poderiam aparecer secreções abundantes, urina, saliva, muco vaginal. Hoje em dia, tais ataques são raros. Restam as crises de nervos, né? Estados de agitação ou cólera, às vezes acompanhados de lipotimia, perda de força muscular, que é bem comum, que ocorrem após contrariedades, ainda que mínimas. Outros sintomas mais raros são crises de catalepsia. Nos casos de histeria, apresenta-se como sono cataléptico, com inibição motora, mas sem hipertonia. O paciente está consciente, ouve, pensa e percebe tudo ao seu redor, mas não pode sair do estado de imobilidade. Pode ocorrer no momento de acordar ou após emoções violentas e pode durar até dias. As crises de letargia, sono profundo, e a forma de estados segundos, ou seja, mudanças de personalidades, com diferentes personalidades, uma ignorando a existência da outra, às vezes ocorrem fugas amnésicas, no curso das quais a paciente passa a viver uma vida coerente em outra localidade, mas completamente diferente da sua vida cotidiana. Esses estados são mais frequentes na literatura e nos filmes do que nos consultórios de psiquiatras e analistas. Um exemplo deste tipo encontra-se em um dos últimos best-sellers de Sidney Sheldon, Conte-me seus sonhos. As crises conversivas são comuns. Aparecem sob a forma de perda da função de um ou vários órgãos relacionados à musculatura estriada e órgãos sensoriais, provocando paralisias, anestesias, afonias, cegueira.
astasiabasia, que é a incapacidade para se pôr de pé e caminhar, bem comum, crises convulsiformes, contraturas e desmaios. Todos esses sintomas são reversíveis e não obedecem à realidade sensitivo-motora, mas à representação que o sujeito tem de seu corpo e de seu funcionamento. Assim, podemos observar uma perda total da visão em paciente histérico, sem que o reflexo fotomotor se encontre alterado. Vale acrescentar que não se trata de simulação, não. Os sintomas simbolizam a nível corporal mesmo, e um conflito inconsciente. Valeria a pena tentar fazer uma diferenciação entre sintoma conversivo e sintomas psicossomáticos, bem como ter sempre em mente que essas manifestações também podem ocorrer em pacientes histéricos, os sintomas psicossomáticos. Nos primeiros escritos de Freud, ele fala da representação e do afeto. Quando vivenciamos algum acontecimento, nossa percepção dos objetos vem sempre acompanhado de um afeto que lhe corresponde. Posteriormente, a evocação do ocorrido em nossa memória. Representação virá sempre acrescida de afeto. Na conversão, a representação penosa ou desagradável, ela é recalcada para o inconsciente e o seu afeto é deslocado para a zona do corpo, geralmente implicada na cena traumática, convertendo-se em sintoma. Como aconteceu no exemplo da paciente que chega torta ao consultório do psiquiatra após ter participado com um namorado de alguns jogos sexuais. Situação que entrava em choque com seus valores morais, pois ela era uma moça direita. Um outro dado importante é que não há lesão orgânica, embora sempre exista uma queixa de sofrimento corporal. Da mesma forma, a suposta lesão ou perda de função independente da anatomia real do corpo, como vimos na cegueira histérica. No sintoma psicossomático, o sistema nervoso autônomo e os órgãos mais profundos é que seriam atingidos. Aqui o afeto seria suprimido devido a uma dificuldade para reconhecer e verbalizar os sentimentos e as emoções. Nos enfermos psicossomáticos, o pensamento funciona de forma operatória, ou seja, está fixado no concreto, limitando a capacidade de representação e de atividade fantasmática, fantasiosa. São pessoas que pouco sonham e, quando fazem, apresentam sonhos realistas que apenas repetem suas atividades diárias. Como exemplo, teremos a pessoa que sempre que se vê diante de um desafio existencial que ameaça seu equilíbrio, apresenta um aumento de ansiedade, levando a uma crise asmática, por exemplo. Ao exame, poderíamos constatar uma enorme dificuldade para falar sobre e para identificar os próprios sentimentos. Outro dado é que na somatização há modificações anatomopatológicas e sinais clínicos observáveis. Um dado curioso é que a cultura joga um papel importante no aparecimento e forma dos sintomas. O histérico é muito sensível às sugestão voluntária e involuntária, à indução psíquica e ao contágio mental. O fenômeno do benéfico secundário, do que há por trás, no ganho secundário,
observado em todas as neuroses, é particularmente notável nas histéricas ou na histeria. Portanto, podemos concluir que é um meio cultural impregnado de sugestões, de crenças mágicas e primitivas, de crenças mágicas e primitivas, muito influenciável, é de fácil comunicação interpessoal. Será especialmente propícia à proliferação da histeria. Pelo contrário, à medida que aumenta o nível cultural e, em consequência, a crítica e a resistência às sugestões e às diversas influências, optando-se por uma atitude racional, diminuem os casos de histeria, mas aumentam os distúrbios psicossomáticos. Então, a pessoa somatiza. Se ela não tem a crise histérica, não fantasia, ela somatiza no corpo. Um sintoma ainda hoje importante é o famoso bolo histérico. O doente sente um bolo que sobe do epigástrio até a garganta e ali se detém, fechando a garganta e produzindo uma sensação de estrangulamento e constrição. Tais sensações ocorrem durante grandes emoções ou diante de algo que desperte medo. Pode acontecer fora da histeria e é comum em atores, antes de espetáculos, em candidatos a concursos e exames. Tal ocorrência no âmbito do normal nos leva a indagar: a histeria é uma doença ou um modo acessível praticamente a todos de expressar seu inconsciente? Hoje em dia, os sintomas físicos mais frequentes são as dores reumáticas, né? A cliente que chega com reclamação de dores reumáticas, as cefaleias e outras algias, sintomas cuja organicidade fica difícil de constatar. Entre os distúrbios psíquicos estão os quadros depressivos, as dificuldades de relacionamento interpessoal, as fobias e as crises de ansiedade. Na área sexual temos a frigidez na mulher, a impotência e a ejaculação precoce no homem. A história da histeria é uma história um tanto histérica. Padece de personalidades múltiplas. É tão difícil de expressar como a despersonalização e parece vagar pelos manuais atuais como em um estado de fuga, situando-se às vezes onde não deve e incluindo certa amnésia para o termo nos sistemas de classificações atuais. Assim nós terminamos esse quarto módulo e nós temos o último módulo, ao qual eu vou falar sobre o setting analítico, né, no dia a dia. E vou terminar a personalidade da histeria, vou falar sobre a histeria masculina também. Então, até o próximo módulo e uma boa noite a todos.